Amém. Senhor Jesus, Senhor, aceita, Senhor, nossa consagração, Senhor, nosso serviço ao Senhor, Senhor, que seja serviço agradável, suba como perfume que satisfaça o Senhor, que agrade o teu coração. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Aí o Senhor Jesus. Então nós estamos, título da mensagem, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali situado ali no Evangelho de João, capítulo 12. E essa entrada em Jerusalém, ela é um tipo da introdução do reino de Deus. É o rei sendo entronizado, né, reconhecido. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí o encargo que... Senhor Jesus, o encargo que eu passei para os irmãos, né, ao elaborar os hinos, é identificado como ao alimentar da vida, abrimos caminho para o Senhor. Tá. Senhor Jesus, todos nos abandonaram. Tá. Senhor Jesus. Então, ao alimentar da vida, Senhor Jesus, ao alimentar da vida, abrimos o caminho para o Senhor reinar. Então, dentro do contexto, nós vamos situar o Senhor, para ele adentrar ali Jerusalém, todos aclamando como rei, ele usou um jumentinho, né? E, então, aí o Senhor nos dê graça para absorvermos esse encargo. Mas antes, o primeiro ponto, citado logo na segunda-feira, mostra a dificuldade que Deus encontrou e encontra, né? Encontrou ao longo das eras, para passar a sua mensagem através do seu mensageiro. Mensageiro esse que, na maioria das vezes, são homens. Então, é um princípio bem claro ali em Apocalipse 1, a maneira como Deus usa, ele notifica um, e aí esse mostra para os demais, né? Isso, buscando bem lá, né, no início, notificou Noé passou, mas só a família de Noé que recebeu a palavra, a mensagem. Lembrando que Noé ali era um mensageiro. A mensagem era de quem? De Deus. Mas somente a família de Noé ouviu, e acatou e recebeu, né? E na sequência ali nós vemos, Deus notificou a Moisés. E até mesmo os da sua casa rejeitaram, né? Mas somente através de Moisés que Deus fala, né? E não foi diferente quando o Senhor Jesus chegou aqui como Deus, homem. Ele era um mensageiro, e vimos como que a resistência da religião, do mundo, da política, de contra ao que Deus estava falando através do seu mensageiro ali, né? E seguindo, não foi diferente, irmãos. A gente está sempre, é um ponto recorrente que o Senhor está nos mostrando para nos advertir que Deus, ele usa um mensageiro, né? E o mensageiro, ele é apenas um mensageiro, ele pega qual que é a mensagem? A mensagem é essa, ele vai entregar a mensagem, né? E na sequência vimos que depois do Senhor Jesus ali, Pedro não foi diferente, com Paulo não foi diferente, e não foi diferente com João, né? Então é uma grande advertência para nós. Então, para não delongar muito nesse ponto, que é um ponto de advertência, né, que precisamos de ver que o Senhor, ele quer falar, ele está falando, ele usa os seus mensageiros para passar a sua mensagem. Esses mensageiros, eles são homens, né? Então, 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 19 até o 21. Só para ficar mais claros ainda desse
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a mensagem é de Deus, mas para isso ele precisa usar mensageiros. E esses mensageiros são homens, né? Que são santos no sentido de serem separados para aquele fim, né? Para esse objetivo de serem os seus mensageiros, os mensageiros de Deus, né? Então, dessa forma que Deus opera. E essa dificuldade Deus ele vem enfrentando desde sempre, né? E não é nos dias de hoje, quando o Senhor ele usa ali o seu canal, e quanta resistência há agora. Aqueles que, de maneira simples, né, obedecem e seguem, eles são bem-aventurados, né? Porque são abençoados pela palavra. E essa palavra que está na Escritura é uma palavra que é a profecia que é o Senhor falando para nós, né? Dia a dia. Aí essa palavra ela é presente, irmãos. Ela não é aquela lá de 1842, agora ela é atual, ela é fresca, né? Aí nesse mesmo capítulo, no versículo 12, vamos ler. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer-vos lembrados, verdade já presente convosco e nela confirmados. Então essa é a presente verdade é a verdade presente ou a presente verdade. Então essa palavra ela é agora, ela é bem atual. Deus está falando para nós hoje. Agora, ele usa homens, né? Que por sua vez são falhos, têm pecados, mas no entanto é o canal que o Senhor tem usado, né? E aí só para, nesse ponto, concluirmos esse ponto, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 13. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aleluia. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos ler? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então é a palavra de Deus, mas ela é falada, o mensageiro é homem, né? O mensageiro é homem, mas a palavra é de Deus. Porque este, quem fala, ele é o enviado de Deus. Então, o enviado de Deus fala a palavra de Deus. Ele não fala, a autoria não é dele, né? Ele é apenas um mensageiro. Entrega a mensagem. Porque a mensagem, quem que mandou a mensagem? Resolve com quem... não, mas essa palavra ela é dura demais. Vai lá, olha com o autor lá e resolve com ele, mas não vai reclamar com o mensageiro. O mensageiro ele precisa ser fiel, né? E isso
Mas o que vai fazer, qual que vai ser a grande diferença para nós que estamos ouvindo a mensagem de Deus? Se eu crer, ela vai operar. Se eu não crer, nada vai acontecer. Então, o ponto aí, né, de grande advertência é que o Senhor ele usa os mensageiros são homens, e a palavra chega até nós. Essa palavra é a palavra profética, ela tem como objetivo realmente nos iluminar, nos dar a direção, mas eu só vou usufruir dos benefícios da palavra se eu crer, porque a palavra é de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, que o Senhor guarde o nosso coração, né? Que o Senhor nos livre de um coração de incredulidade, que possamos ser simples, irmãos, simples assim como, né, os adolescentes têm sido, né? Que possamos ser estes também, né? Porque só existe uma maneira para entrar no reino de Deus. Eu tenho que me tornar como uma criança. Então, eu tenho que ser simples, né? Crer que o Senhor está usando e essa é a palavra do Senhor, e aí ela vai operar eficazmente em cada um de nós. Senhor Jesus. Então, seguindo, né, dentro do Evangelho de João, capítulo 12, né, já o segundo ponto, Evangelho de João, capítulo 12. Senhor Jesus. É o versículos 1 ao 3. João capítulo 12, versículos 1 ao 3. 6 dias. Vamos ler? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Esse contexto foi muito bem discorrido na mensagem anterior, e a gente vê ali a experiência de alguém que se consagra, que se derrama totalmente ao Senhor, né? E esse serviço, ele sobe com um aroma agradável, ele enche toda a casa, é algo que satisfaz a Deus e aos homens, né? E, então, essa esfera de Betânia, ela mostra o que? Ela mostra a vida da igreja na sua essência e realidade. Que, por sua vez, ali em Betânia, que estava totalmente fora da esfera religiosa de Jerusalém, ali estava nada mais, nada menos do que o cego, que passou a ver, o paralítico, que passou a andar, né? O pecador, que foi redimido, e o morto, que ressuscitou. Aleluia. Então a igreja tem isso aí. Amém. Irmãos, eu estava morto, no meu delito e pecado. O meu caminho, o meu destino, sabe qual que era? Era o lago de fogo. Mas o Senhor me resgatou. O Senhor me deu vida. E hoje, aonde que eu estou? Estou na vida da igreja. Então, é um lugar que satisfaz a Deus, é um lugar em que a alegria, ela predomina, porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa satisfação. Estava cego, não conseguia ver, mas o Senhor abriu os meus olhos. Não conseguia andar, eu era inútil para Deus, mas o Senhor me curou. Então, nesse lugar tão aprazível, tão maravilhoso, o Senhor nos colocou. Então, Betânia aqui mostra esse ambiente, um ambiente onde que Deus pode trabalhar, onde que Deus ele pode cumprir a vontade dele, que é Cristo encabeçar todas as coisas, a começar pela minha vida, Senhor, pela minha casa, Senhor, encabeçando toda a igreja, então virá o fim. Porque a igreja encabeçada, ela cumpre a vontade de Deus. Ela prega o evangelho, ela cuida dos conservos. E ainda, nesse inteirinho, nesse meio tempo, ela está desfrutando do antegozo. Por isso é muita alegria, irmãos. Muita alegria
Se porventura nesses últimos dias, né, nas reuniões, no desfrute da palavra, na imersão da palavra, se porventura ainda você não está conseguindo desfrutar disso, irmãos, aproveite, a porta ela está aberta. Ela está aberta para todos nós. O caminho já foi aberto. Agora eu e você, basta nós termos simples, adentrarmos o véu e desfrutarmos dessa alegria. Então esse é o ambiente que o Senhor, ele pode, é nesse ambiente que o Senhor vai reinar, né? Mas diante de tudo isso, mesmo estando em Betânia, era necessário que o Senhor fosse para Jerusalém, né? Então aí agora nós vamos seguir, né, a leitura, o Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo... Vamos ler o versículo 12 ao 13, para otimizarmos o tempo. Versículo 12 ao 13. João 12, versículo 12 e 13. No dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Aleluia! Então aqui, vamos dizer, toda essa condição aqui, ela não partiu de uma comissão organizadora, né? Ela juntou ali os principais ali, vamos organizar ali para nós recebermos o Senhor Jesus, porque sabiam que o Senhor Jesus estavam vindo. Né? O versículo anterior, o 11, diz assim: porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. O testemunho ali de que o Senhor, ele ressuscitou um morto, né? Foi o ápice ali dos seus milagres, porque a morte veio, acabou. Então, é o ponto em que aquilo ali chamou a atenção de muitos e muitos creram. E aí, espontaneamente, irmãos, espontaneamente, eles fizeram toda essa condição aqui, com palmeiras tal, e proclamando: Hosana, vem o rei, o Senhor Jesus. Então não houve necessidade que ninguém tomasse frente e fizesse uma programação, né? Uma recepção, né? Então isso foi feito de uma forma espontânea, um reconhecimento de que o rei estava vindo. Esse verdadeiramente é Deus. Esse verdadeiramente é o rei. Né? Então esse reconhecimento, irmãos, nós precisamos de fazer esse reconhecimento todos os dias. Reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Né? E dessa forma, cada um na sua experiência, faça a sua manifestação, glorifique ao Senhor, na sua casa, no seu trabalho, no serviço ao Senhor, reconheça, né? E para o Senhor, agora o rei, né? Nesse tipo aí, o Senhor, o rei do reino dos céus sendo introduzido, reconhecido como rei. Versículo 14 e 15, do mesmo capítulo 12. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou nele, segundo está escrito: não temas, filhas de Sião, eis que o rei aí vem, montado em um filho de jumento. Então, assim, é um detalhe que, enquanto, né, os maiorais, lá os generais, os reis entram ali em carruagens, cavalos grandes, aí o Senhor Jesus, de uma maneira bem humilde, ele entrou no jumentinho, né? E esse jumentinho, jumento é um animal de carga. E aqui não era um jumento, era um jumentinho. Mas por quê? Qual a diferença de jumento com jumentinho? Vamos só ler Mateus, tem um nível de detalhe lá que nos auxilia ainda mais para tocarmos nesse ponto. Senhor Jesus. Mateus capítulo 21. Senhor Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 2. Vamos ler o 2, depois do 5 ao 7. Mateus 21, capítulo 21, versículo 2. Ide à aldeia, que aí está diante de vós,
e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-nos. Versículos 5 ao 7. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Então, diz ele, a filha de Sião. Então, Sião aqui, Sião é a fortaleza de Davi. Então, Sião mostra que não é o Israel na sua totalidade, mas é aqueles que realmente prezam pelo reino de Deus. É aqueles que prezam pela vontade de Deus, pelo estabelecimento do reino de Deus nessa terra, pela vontade de Deus sendo feita nessa terra, né? Aí, esses se alegraram porque viram realmente o rei do reino dos céus, ele veio, né? E esse nível de detalhe, como já falei, jumentinho, por que não jumento? Primeiro, é o jumento, animal de carga, mas jumentinho mostra que ele nunca foi montado. E a sua preservação era tanta que esse jumentinho, ao nível de detalhe aqui, mostra que ele foi a jumenta com o jumentinho, a mãe com o filho. Era um animal que ele foi separado exclusivamente para o Senhor. Né, que ele era tão ali, vamos usar a expressão, inexperiente, que até mesmo para ele caminhar, precisava de quem? Da mãe junto, né? Mostrando que ele foi separado exclusivamente para aquele fim. Para quê? Veja bem, irmãos, para que esse jumentinho foi separado? Foi separado para introduzir o rei do reino dos céus. Vocês já tentaram imaginar um reino sem rei? Existe? Não tem. Então, para ter o reino, o que precisa de ter? Primeira coisa, o rei. Então, o Senhor Jesus, uma vez introduzido ali, simultaneamente, instantaneamente, o reino foi estabelecido. Então, o Senhor, Ele é o rei do reino dos céus. O Senhor é o nosso rei. E para Ele entrar, para ele ser entronizado, para Ele ser introduzido no seu reino, como rei, Ele usa quem? Usa o jumentinho. Aquele que nunca foi montado, né? Alguém que foi exclusivamente separado para aquele objetivo. E esse jumentinho, alguém já falou para vocês quem são esses jumentinhos? Quem que é esse jumentinho? Ou melhor, quem deve ser esse jumentinho? Quem deve ser esse jumentinho? Quem deve ser esse jumentinho? Não, sou eu. Pelo menos naquela natureza de empacar, de tal, eu sou esse jumentinho. Né? Aquele que o Senhor está contando comigo, ele espera que eu possa, de uma maneira simples, ser esse transporte para o reino dele ser estabelecido. Mas às vezes eu me empaco ali, né? A minha natureza forte, mas há esperança para nós, irmão. Há esperança para nós. Então, em Gênesis capítulo 49, nos situa, né, nesse personagem. Gênesis capítulo 49. Senhor Jesus. Vamos ler primeiramente versículos 8 ao 10, né, que está tudo dentro do contexto do Senhor estabelecendo o seu reino, o Senhor como rei reinando, o Senhor que é da tribo de Judá, né? Então, Gênesis capítulo 49, vamos ler os versículos 8 ao 10. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai
se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, até que o reino seja totalmente estabelecido, né? Então, por isso, de uma maneira simples, irmãos, nós todo dia, a cada instante, precisamos rogar ao Senhor: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, venha o teu reino. Senhor Jesus, venha o teu reino. Venha o teu reino na minha vida. Senhor, venha o teu reino na minha casa. Venha o teu reino em todo o meu viver. Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor quer fazer a vontade dele. E a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? É Cristo encabeçar todas as coisas. É Ele como rei reinar. É Ele como rei conduzir todo o nosso viver, né? E isso, o Senhor, Ele conta conosco, irmãos. Para trazer o seu reino de volta, Ele conta com a igreja. Ele conta com cada um de nós, como esses jumentinhos, né? Para Ele poder adentrar e estabelecer o seu reino, né? Então, Judá, o Senhor, Ele é da tribo de Judá, Ele é o rei do reino dos céus. Ele é o rei. Versículo 11 a 12, na sequência, por favor. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes, vinho e os dentes brancos de leite. Então vimos aí que, pelo menos eu toquei, irmãos, eu tenho esperança, né? Mesmo sendo esse jumento que às vezes empaca ali, que insiste em não cooperar com o Senhor, mas, irmãos, basta eu de uma maneira bem simples ter essa realidade de estar amarrado à videira, amarrado à vide, a videira mais excelente, que é o Senhor. O Senhor é a videira verdadeira. Então, eu amarrado à vide, por consequência, irmãos, eu vou ter apenas uma opção de alimento. Verdade. Né? Porque eu estou preso. Não dá para eu poder buscar outra opção. Então, a opção número 1 qual é? Uva. E a número 2? E a número 3? E a número 4? Uva. Vida. Irmãos, o resultado disso vai ser o quê, irmãos? O resultado disso vai ser transformação. Assim, temos estado muito alegres com a experiência que os adolescentes têm tido, e a gente tenta buscar ali no histórico, né? Senhor, mas o que está fazendo? Mas o Senhor está mostrando claro, quem faz a obra, irmãos, é a palavra. Amém. Não é nenhum movimento, nenhum nada, irmão, somente a palavra. Então, a vez que eu me posiciono amarrado à videira, né? Eu tenho como opção comer apenas do Senhor como vida, e o Senhor como vida, Ele se apresenta em nós por meio da sua palavra. A sua palavra que é espírito e é vida. Então, quando eu tenho como opção vida, segunda opção, vida, irmãos, isso transforma o meu viver. Isso transforma o meu casamento. Isso transforma a minha família. Isso transforma o meu serviço ao Senhor. Porque a vida por meio da palavra, ela muda o meu viver. Irmãos, já viram algum jumento com dentes brancos, irmãos? Algum jumento com os olhos cintilantes, né? Brilhando. Irmãos, se eu e você nós somos simples em atermos, em comer do Senhor como vida, apenas, não busca a segunda opção. Mas a segunda opção, quem já leu aí o jumentinho, Jerico, né? Irmãos, depois sai da dor de barriga, irmãos.
Comer aquelas coisas venenosas, aquelas coisas que aparentemente são bonitas, são suculentas, gostosas e tudo mais, são atraentes aos olhos, mas porém, irmãos, aquilo aquilo que te envenena dia a dia, aquilo vai tirando a sua vivacidade com o Senhor, aquilo vai tirando o seu amor pelo Senhor, aquilo vai tirando a sua consagração pelo Senhor. Quanto menos assusta, irmãos, onde está aquele irmão? Onde está aquela irmã? Né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de cada um de nós, possamos ser simples ao ponto de nos atermos em comermos do Senhor. Ou seja, então, leia a Bíblia todos os dias. O que os irmãos acham disso? Leia a Bíblia todos os dias. Alimento diário. Imersão na palavra. Alimento diário. Imersão na palavra. Leia a Bíblia. Reúna. Pregue o Evangelho. Mas eu vou ficar fazendo só isso? Mas tem outra opção? Não. Amarrado. Qual que é? Eu estou amarrado, irmão. Eu estou amarrado, né? Sexta-feira, ponto 2, ponto da imersão de sexta-feira. O que é a vida da igreja? Não sei como dar uma definição, mas sei que ela é gloriosa, impressionante e absorvente. A vida da igreja, irmãos, ela tem que nos absorver, ela tem que tirar mais o nosso tempo. Aquele tempo, que tempo tem que ser absorvente, né? Hoje, estamos impressionados pelo que o Senhor está fazendo na vida da igreja. Levantando missionários, libertando as pessoas dos vícios, restaurando casamentos. Todos os dias temos testemunhos de milagres. O viver da igreja deve nos absorver completamente. Tem defeitos e problemas? Sim, tem. Tem defeitos, sim, tem. Garantidamente tem defeitos. Porque nós estamos falando de homens, né, de jumentos empacados, assim como eu, como você, como nós, né, que às vezes vivemos na nossa vida própria da alma. Tem defeito? Sim. Mas ela é gloriosa, impressionante e absorvente. Glória a Deus! Ponto 3. Deus tem zelo pela igreja. Ele não tolera que você ame a vida da igreja e outras coisas. Ele exige que entreguemos à igreja todo o amor e a dedicação. O viver da igreja reivindica todo o nosso viver. A igreja é atraente, mais do que o ouro e a prata. Por isso, irmãos, não vale a pena perder tempo em correr atrás de coisas do mundo. Irmãos, vale a pena, sabe o quê? É estar amarrado a essa videira. Irmãos, o resultado é glorioso. O resultado é maravilhoso. Agora, irmãos, mas a opção de estar amarrado ou não, ela é de cada um de nós. Né? Porque eu posso simplesmente querer me desamarrar. Né? Salmo 2, irmãos, se lembram? Vamos ver Salmo 2? Senhor Jesus. Salmo, capítulo 2. Salmo 2. Ó Senhor Jesus. O Senhor nos laçou. Senhor Jesus. Vamos ler versículo 1 ao 3. Né? Senhor Jesus. Salmo 2, versículo 1 a 3. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: roubamos os nossos laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então eu posso fazer essa opção aqui, irmão. Porque, de maneira prática, o que é estar amarrado à videira? De maneira prática, né? Bem prática mesmo. Irmãos, eu fazer a opção de comer apenas da palavra. Desfrutar apenas da palavra, né?
E abrangendo um pouco mais, é eu me consagrar à vontade do Senhor. Pregação do Evangelho, servir ao Senhor, servir aos santos, né? As reuniões é o quê? É uma opção que eu tenho, né? Vir às reuniões, desfrutar do Senhor, né? E estar amarrado, mas eu posso fazer a opção de estar livre. Irmãos, na misericórdia do Senhor, não se engane. Quanto mais livre você fica das coisas do Senhor, mais presos você fica nas coisas do mundo. É verdade. Isso não tem como sair fora disso, né? Isso aí é um princípio que a gente vê na palavra, Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Todos acharam? Vamos ler? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, irmãos, qual que é a sua opção, né? Se porventura, minha opção a partir de hoje, eu quero estar mais livre. Eu não quero necessariamente ter o compromisso de toda quarta-feira reunião de oração. É opção isso, irmãos, isso o Senhor, ele deixa tranquilamente, né? Né? Eu não quero ir mais às reuniões de quarta-feira, de sábado, se der conforme, porque sábado a concorrência é muito forte, irmãos. A concorrência é muito forte. Por isso tem até advertência no Evangelho lá que o Senhor não venha no sábado nem no inverno, né? Sábado realmente não é só por causa da religião judaica, não, mas o sábado a concorrência é muito forte, né? Não, no domingo, quem sabe, um domingo ao mês para eu poder ofertar, né? E participar da ceia, opção. Mas quanto mais livre, servir, se eu me consagrar a um serviço prático, aí o que eu tenho que fazer? Eu vou servir o serviço de criança, vou servir a recepção, a partir do momento que você fez o compromisso, o que você vai fazer? Mas aí você está o quê? Você está preso? Está atado. Eu não quero ter compromisso. Então, quanto mais livre eu ficar das coisas do Senhor, mais presos eu vou estar com as coisas do mundo. Mas isso é um fato. Né, que não nos enganemos, irmãos, sejamos iluminados pela luz da palavra do Senhor e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Porque a opção a quem, primeiro, estar preso é ser como escravo, né? Servo, o Senhor, Paulo se considerava escravo de Cristo. Então, ser um escravo de Cristo, o quê? É estar algemado, preso a Ele, né? Mas a opção é minha, né? O versículo que nós acabamos de ler. Nisso sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, como escravo, para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Então, se eu faço a opção de servir, mas eu não estou assim me envolvendo muito, tal, mas eu também não estou indo para as baladas, né? Não estou pecando, tal. Não se engane, nessa hora, sabe quem que você está servindo? A você mesmo, ao seu ego, servindo a sua vontade própria. E o nosso ego, nós sabemos, era a personificação de quem? Nós sabemos, né? Na experiência de Pedro lá, Pedro com seu ego, com a sua boa vontade, ele foi e deu a sua opinião, aí o Senhor foi e repreendeu Pedro. Repreendeu Pedro? Mas foi o ego de Pedro que manifestou e repreendeu quem? Satanás. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim, de cada um de nós, irmãos, que nós possamos fazer a opção correta. Servir ao Senhor.
Irmãos, é amar e servir ao Senhor enquanto viver. Enquanto viver, amar e servir ao Senhor. Irmãos, essa é a melhor escolha. Porque é amarrado ao Senhor, aí você perceberá que haverá uma transformação. A sua casa vai mudar. A sua vida vai mudar. O seu serviço ao Senhor vai mudar. Você ficará com os olhos cintilantes, com os dentes brancos. Haverá muita alegria. Haverá muita realidade, né? Mas para isso eu tenho que fazer opção. Está amarrado à videira. Preso ao Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí a consequência de estarmos amarrados ao Senhor, servindo ao Senhor, nos consagrando ao Senhor, será a transformação. Aí, consequentemente, eu e você, nessa condição, nós estaremos aptos para quê? Para introduzir o rei do reino dos céus. Porque não é qualquer jumento, irmão. Não é qualquer jumento. É um jumentinho. É um jumentinho que está amarrado à videira. É um jumentinho que está submetido à vontade de Deus. É um jumentinho que nega a si mesmo. É um jumentinho que faz a vontade de Deus, né? Aí, voltando lá para João. Não, João capítulo 12. Senhor Jesus. João capítulo 12. Então, diante de todo esse quadro aqui no capítulo 12, a gente vê que desentoa bem, está bem fora do que a gente viu em alguns capítulos anteriores, quando ali, a todo momento, os judeus, os religiosos tentando matar o Senhor, tentando privar o Senhor de fazer a vontade de Deus, tal. Mas aqui, de repente, agora o Senhor encontra um ambiente em que eles estão proclamando o Senhor como rei, né? Então, nessa hora, era a hora exata, momento exato, para o Senhor, se Ele quisesse, né? Era o momento dele ter o reconhecimento humano, de ter todo aquele reconhecimento que Ele era o rei. Mas o Senhor não era o rei de Israel, Ele é o rei do reino dos céus. Ele é o nosso rei, é o rei que introduz a vontade de Deus na terra, né? Senhor Jesus. Então, em seguindo, era a hora do Senhor, se Ele quisesse, né, se colocar como tal. Mas é o que Ele faz? Para nós, por causa do tempo, já vamos ler direto o versículo 24 ao 26. 24 ao 26 de João 12. Em verdade, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficarei só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, no momento em que se ele quisesse aproveitar aquele momento e se promover, ele simplesmente situa ali, né, principalmente seus discípulos, que ele estava indo para a morte. Oi, Senhor, mas agora, aquela hora, tanto sofrimento, os discípulos talvez não entenderam direito, a gente pelejando aqui para tentar promover o Senhor, para as pessoas te reconhecer. Agora, na hora que as pessoas te reconhecem, bana até ali as folhas ali, canta e tudo mais. Agora o Senhor falou que vai morrer. Irmãos, vocês já tentaram imaginar se o Senhor não tomasse esse caminho? Irmãos, se o Senhor não tomasse esse caminho, irmãos, eu não estaria aqui. Se o Senhor não tomasse esse caminho, eu estaria condenado eternamente ao lago de fogo. Mas graças ao Senhor, o Senhor tomou o caminho da morte. O Senhor foi até a morte e morte de cruz. E aí o Senhor, como Ele é esse grão de trigo, se Ele não morresse, Ele ficaria só. Mas graças ao Senhor, o Senhor morreu. O Senhor foi à cruz e deu a vida dele por mim e por você. Mas Ele não ficou na morte. O Senhor ressuscitou e gerou esses muitos grãos. Aleluia, o Senhor gerou esses muitos grãos. O Senhor que outrora era o primogênito, o unigênito de Deus, o unigênito. O Senhor que era o unigênito, eu estou pulando as etapas, o Senhor que era o unigênito,
Aí ele foi até a morte de cruz. Ele morreu e gerou esses muitos grãos, se tornando o primogênito, o primeiro dentre muitos. Ele deu a vida por nós. Hoje nós formamos esse único pão. Né? Agora esse grão de trigo, agora ele formou esse único pão, que é o corpo de Cristo. Senhor Jesus, ele, pelo fato de ter tomado essa posição, ele deu vida a muitos outros. Por isso, quem ama a sua vida, perde. Né? Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, vai preservar para a vida eterna. Então, mas aí considerando dentro desse ponto, assim, na luz da palavra, e considerando a minha experiência, e rogando ao Senhor, porque, como é fato, os irmãos têm ciência disso, né? Estamos aqui, né? Falando. Né? Mas essa palavra primeiro é para mim. Não é para nenhum de vocês especificamente, nem para quem está nos ouvindo, vendo, assistindo, mas ela é para mim. Né? E aí considerei que, às vezes, temos aquela experiência, né? Eu amo o Senhor, eu amo a vontade de Deus. Aí, quanto menos, estou ali servindo, estou cooperando, aí de repente tem uma situação lá, um irmão pisa no meu calo. Aí qual que é a primeira opção? Aquele jumentão, o que ele faz? Pô! Isso aí, e larga tudo. Não, eu não vou mais servir, não vou tal, isso, aquilo. Irmãos, nessa hora eu estou mostrando claramente que eu não amo o Senhor. Eu amo a mim mesmo. Eu quero preservar a minha vontade. Eu quero preservar o que eu acho, o que eu penso. Eu não amo o Senhor. Porque se eu amo o Senhor, sabe o que eu faço? Eu nego a mim mesmo. Eu tomo a cruz e sigo o Senhor. E faço isso com alegria, faço isso com satisfação. Com os olhos cintilantes, os dentes brancos, cheios de alegria. Não, mas eu falei aquela mensagem, foi daquele, e ninguém chegou perto de mim e reconheceu, olha, mas que mensagem. Irmãos, nosso serviço ao Senhor não é para nós sermos reconhecidos por ninguém, honrados por ninguém. Não, que isso, parabéns. Não, irmã, que serviço que foi hoje. Irmão, Mateus, mas que bateria bem tocada, né? Irmãos, nosso serviço é para o Senhor. Nós fomos com aquele jumentinho, nós fomos separados especificamente para servir ao Senhor. Agora, para isso, irmãos, eu preciso ter essa realidade de negar a mim mesmo, de tomar a cruz e seguir o Senhor. Irmãos, quando eu tomo essa posição, da mesma forma como o Senhor, graças ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus tomou esse caminho, irmãos, e veja os frutos, irmãos. É maravilhoso demais. E o Senhor quer que através de mim muitos frutos virão. Mas para isso eu preciso de morrer. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. E ainda com aquela casca dura. Com aquela casca que ninguém consegue. Os irmãos tentam chegar perto e não conseguem estar ali enclausulado, preso no seu mundo, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de cada um de nós. Nós possamos negar nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos o Senhor. Sermos esses jumentinhos obedientes, amarrados à videira, que coma do Senhor, que não tenha nenhuma outra opção que não seja o Senhor. Né? Dessa forma nós vamos introduzir o Rei do Reino dos Céus. Né? O Senhor será glorificado, conclui assim, né, no domingo, o Senhor será glorificado, não necessariamente, né, através daquela, vou glorificar a Deus, né? Nós temos a liberdade. Glorificar a Deus como, irmãos? Através da minha consagração. O Senhor Jesus, ele glorificou o Pai como? Ele se entregou. Para quê? Para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. Isso glorifica a Deus, né? E aí, dessa forma, né, amarrados à videira, amarrados à vide, nós vamos satisfazer a vontade de Deus e estabelecer o reino dele nessa terra. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar em pequenos grupos. Ó Senhor Jesus.